Paulo Leite, que já está na área com a gente. Paulo, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Tudo bem com vocês? Ótimo. Sexta-feira chegou. A sexta-feira é com S do que, João, para você? É uma pesquisa. Paulo, de sinceridade. Ah, muito bem. Ontem foi quinta-feira com F de felicidade, né? Então hoje é quinta-feira com S de sinceridade. De cerveja. Carolzinha. Eu sabia, eu ia perguntar para Carol, mas ela já se revelou. S de cerveja. Mas agora é cerveja sem álcool, tá? Meu Deus. Tá bom. Tem crianças Hoje vamos falar um pouquinho ouvindo, sobre pedágio, porque pedágio é a discussão do momento, Eita. né? A Câmara dos Vereadores ontem se reuniu para discutir a questão dos pedágios, ou do pedágio, que estaria dentro de Belo Horizonte, ainda não se tem a certeza se estaria dentro de Belo Horizonte ou não, mas dos pedágios que poderiam afetar a relação de moradores de outras cidades que usam suas cidades como dormitório e que vêm trabalhar em Belo Horizonte. A gente está falando aí da possibilidade de concessão da MG 010, da MG 484 e da LMG 0800. MG 010 é aquela que vai até a Serra do Cipó, até Santana do Riacho. A 484, a que sai de Belo Horizonte, passa por Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes e chega em Sete Lagoas. E a LMG 0800 é que liga Confins até o trevo de Pedro Leopoldo, próximo do trevo de Pedro Leopoldo. Essas concessões têm causado um enorme charivari de discussões. O que nós temos que entender é o seguinte: as concessões têm que atender sempre às necessidades de todos. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande dos estados investirem em infraestrutura por conta das suas condições precárias de gestão das suas finanças. Por sermos estados gastadores. E como somos estados gastadores, desde a federação até os municípios, nós temos dificuldade do equilíbrio financeiro. Por esse equilíbrio financeiro ser tênue, nós temos que investir. São Paulo, por exemplo, é um ícone da privatização das suas rodovias. Quando a gente vai para São Paulo, a gente tem sempre aquela tendência de dizer assim: mas aqui em São Paulo as rodovias são tão melhores. 90% das rodovias paulistas são pedagiadas, são concedidas. E essa é uma realidade que a gente não vai conseguir fugir. Claro é que a gente tem que discutir se esse pedágio, se essa forma de cobrar pedágio vai interferir na vida das pessoas. Mas não há como negar a necessidade de se criar processos de concessão da cobrança de pedágios para a melhoria das rodovias. O que não pode acontecer é o desacerto das concessões, por exemplo, que foram feitas pelo governo federal na BR-040. Inclusive a BR-040 teve que ser toda restabelecida em concessão, fatiada, de Belo Horizonte a Cristalina em Goiás, um pedaço, de Belo Horizonte a Juiz de Fora outro, para poder recuperar o desastre que foi a concessão para a via 040. Mas concessões bem feitas são sempre mais duradouras. Em São Paulo, as concessões são duradouras, são renovadas em muito menor escala e em marco maior de tempo. A gente costuma olhar, por exemplo, concessões que são mais sólidas, mais duradouras, quando a gente olha a Artéres, que administra a Fernão Dias, que vai de Belo Horizonte a São Paulo. Tem até deteriorado um pouco o serviço da Artéres, e é preciso se entender por que está se deteriorando esse serviço, mas ela é melhor do que qualquer concessão feita em Minas Gerais até agora. As concessões, por exemplo, do Estado, a gente fala da MG 050, aquela que vai de Belo Horizonte a Divinópolis, Capitólio e para o interior de São Paulo. A MG 050, que hoje está com a nascente das Gerais, é um escárnio, é um absurdo. Não fazem nada, não modernizam a estrada e continuam cobrando pedágios. Nós temos agora a possibilidade de termos aí praças de pedágio já funcionando a partir de hoje na 262, que liga Betim até Uberlândia, né? Não, até Uberaba, desculpe, de Betim a Uberaba. A 262, que era da Triunfo e agora passa para a Way 262. A Triunfo era um desastre, cobrava pedágios e não fazia nada. A gente espera que essa nova concessionária, que hoje começa a cobrar novos pedágios e mais caros, entregue
serviços melhores, porque, por exemplo, quando você vai daqui até Uberaba, você tem aquele trecho da serra que sai de Luz e chega lá a Campos Altos, a Serra da Saudade, aquele trecho abandonado, aquele trecho em que nada foi feito pela Triunfo, que cansou de cobrar pedágio de todos aqueles que passavam lá. E olha, é uma estrada, é uma rodovia de muito movimento. Portanto, deu muito dinheiro para a Triunfo e muito pouco retorno da Triunfo para os que usam a rodovia. Nós estamos vendo uma outra questão que tem que ser discutida, que é uma transgressão que não tem sentido. Por exemplo, o prefeito de Paracatu, Igor, e o senador Cleitinho constroem desvio na estrada, na BR-135, para burlar, para tirar os usuários de uma praça de pedágio. Primeiro, uma atitude populista do senador Cleitinho. Isso é populismo puro. Você não pode sugerir que o senador da República pegue uma máquina junto com o prefeito de uma cidade e abra um desvio para que a população possa passar. Isso é populismo. Porque o senador da República, e lá é uma BR, pode discutir isso lá no Senado Federal, exigindo ações para que se discuta a necessidade ou não da praça de pedágio, processos de circulação de moradores, cadastro, frequência na rodovia para diminuir a taxa de cobrança de pedágio, a isenção do transporte de passageiros. Isso tem que ser discutido lá no Senado, pelo senador, mas parece que o senador só faz TikTok e não vai para Brasília, né? Porque ficar abrindo estrada com reto escavadeira ou com máquina, não é, isso é populismo puro. Inclusive, um senador está incentivando um cidadão a cometer uma transgressão. Isso é absolutamente ilógico. Porque se o cidadão que pratica a evasão de pedágios através de uma estrada construída dentro de propriedades particulares, que, segundo o senador, tem autorização, se esse cidadão que está aí cometendo crime de evasão de pedágios for autuado, for responsabilizado criminalmente, o que o senador vai fazer? Ele vai lá tirar o cara da cadeia ou vai botar o advogado para defender o cidadão que está sendo acusado de uma contravenção? Sabe, são essas coisas que a gente tem que entender para poder discutir um pouco mais, de maneira um pouco mais adequada e inteligente, as concessões e as criações das praças de pedágio. Se você tem hoje uma ligação de Belo Horizonte ao aeroporto de Confins, que precisa ser melhorada. A ligação de Belo Horizonte é uma região que tem uma importância de turismo muito grande, que é a Serra do Cipó, que inclusive é subexplorada na sua capacidade de turismo. O turismo da Serra do Cipó podia ser, inclusive, muito melhor capacitado, explorado de maneira mais profissional, para que se pudesse ter, inclusive, um rendimento maior para todos aqueles que estão lá no Cipó, preservando, inclusive, o Cipó, preservando a vida, o estilo, a forma de vida do Cipó, que é o que atrai os turistas que vão até lá. Mas é preciso qualificar aquele turismo. Para qualificar aquele turismo, uma das oportunidades é a melhoria da rodovia, que não precisa passar, por exemplo, dentro de Lagoa Santa, como passa hoje. Tem que ter um traçado opcional, um traçado que desvie aquela rodovia de dentro do centro de Lagoa Santa, para favorecer aqueles que querem chegar a uma região. Eu estou falando da Serra do Cipó, mas nós temos a Lapinha, Conceição do Mato Dentro. Quem não conhece essas regiões está perdendo tempo. São das regiões mais belas de Minas Gerais. Né? Então você tem que entender, por exemplo, que o pedagiar a 424, que vai de Belo Horizonte a Sete Lagoas e que passa ali por Capim Branco, Matozinhos, Prudente de Moraes, Pedro Leopoldo, aquela é uma região de escoamento de produção e de importância. Então você tem que melhorar aquela rodovia, duplicá-la pela força que ela tem hoje, pelo sentido que ela tem hoje, criar um processo de duplicação, fazer melhorias adequadas, e para isso é preciso entender a necessidade de pedagiar essas rodovias. Eu não fico aqui defendendo de maneira gratuita o pedágio, mas eu acho que sim, as concessões são um privilégio para aqueles que podem fazer bem feito e que podem entregar processos adequados para a utilização das rodovias.
Porque não adianta nada o mineiro, quando vai para São Paulo, ficar dizendo: mas a estrada em São Paulo é um tapete, é uma maravilha. 90% das estradas em São Paulo são pedagiadas e, por isso, conseguem manter uma qualidade extremamente superior àquelas das rodovias de Minas Gerais. Claro, toda a concessão tem que ser feita de maneira criteriosa e entendendo o movimento das populações que estão no entorno dessas concessões. Minas Gerais, inclusive, tem muitos municípios, 853 municípios. Então, o impacto das rodovias é muito maior e tem que ser estudado com muito mais cautela. Ô, Paulão. Bom, diga. Deixa eu só trazer aqui participações aqui do pessoal comentando sobre essa sua questão aí dos pedágios. Olha só, o Pedro Passos, ele até falou aí, você acabou respondendo ele aí, ó, por que Minas não adota o modelo de concessão de São Paulo? Ele tem essa opinião. O Dalmo Antunes, ele fala, bom dia, ó, 3 pedágios de Realeza a Governador Valadares é uma vergonha, e aí ele tá falando da BR-381, né, Paulão, que também teremos aí essas praças funcionando num futuro aí próximo. Para finalizar, Paulão, antes de você comentar, tem um Alexandre aqui falando o seguinte, ó, gente, a gente já paga muito imposto, né? A gente tem IPVA, tem outros impostos aí que a gente paga e eu acho um absurdo ter essa cobrança de pedágio, que é uma questão que é levantada por muita gente, né, Paulão? Pô, já paga imposto, já paga um monte de taxa e aí a gente ainda tem que pagar pedágio. E aí eu vou jogar pra você uma pergunta. Hoje a gente tem aí como você bem trouxe aí, uma nova empresa administrando aí a BR-262 entre Betim e Uberaba. E a gente já tem um aumento significativo aí, que pode chegar a 46% no valor da taxa do pedágio. Agora, esse valor tem que ser cobrado agora? Não tem que essa empresa fazer ali pelo menos uma melhoria, uma obra ali na rodovia que você falou aí que está abandonada, Paulão? Essa é a modelagem que eu estou discutindo, que me refiro. Então vamos começar por responder as questões daqueles que estão conversando conosco. Primeiro, responder a questão, reforçar a questão de quem disse que São Paulo tem uma modelagem de concessão superior à de Minas Gerais, lembrando que a modelagem das rodovias estaduais de São Paulo é diferente, mas as rodovias federais de São Paulo, embora Minas Gerais tenha uma malha rodoviária federal muito maior, as rodovias federais de São Paulo têm alguns problemas como as nossas aqui, mas há uma interferência muito maior, porque há uma força de bancada, há uma força política de São Paulo muito maior em Brasília do que tem em Minas Gerais. A gente sabe disso, já falamos sobre isso aqui. Segundo, quando você fala, por exemplo, daqui até Governador Valadares, 3 praças de Realeza em diante. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é a 381 até agora. A 381 é um lixo, a 381 de Belo Horizonte a Valadares é um lixo. E até então, toda a modelagem de concessão da 381 foi fracasso. O governo federal é incompetente para fazer a modelagem de concessões, os governos federais, porque eles começam lá no governo da presidente Dilma e se arrastam até agora. E todos eles foram incompetentes para a modelagem de pedágio das rodovias federais de Minas Gerais. Por que a modelagem de pedágio federal no Espírito Santo dá certo e aqui não? Que desprezo é esse por Minas Gerais? Agora, cobrar pedágios é inevitável se você quiser uma melhoria e com um poder público que não tem mais condição de investir em infraestrutura. Fazer uma correção, o IPVA não é destinado à manutenção de ruas, avenidas e estradas. Não existe isso. O IPVA é único para um pagamento de caixa, do Caixa Único do Estado, que é inclusive distribuído entre os municípios. Então é engano dizer que pago o IPVA e por pagar o imposto de propriedade sobre veículo automotor eu tenho que ter estrada, porque não é essa a finalidade da cobrança. Então vamos discutir a finalidade da cobrança que está equivocada, que está errada. Mas esse imposto não é para manutenção de rodovia, rua e avenida. E por último, falar o seguinte: se você não concorda com a privatização e a criação de taxas de pedágio, não elogie mais as rodovias paulistas, por favor. Pare de elogiar as rodovias de São Paulo, porque lá só é possível ter a realidade que eles têm de manutenção, de serviços, de proposta de melhoria, porque todas, vou repetir, 90% das rodovias que cortam o estado de São Paulo tem pedágio sendo cobrado. Essa é uma realidade, não dá para fugir. No mundo inteiro se cobra pedágio para melhorar a condição das rodovias.